Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez eu vou-vos apresentar a correção do teste de Geologia. Ok pessoal? Pronto. A correção já sabem que vai ser tipo 40 minutos, não é? Enfim pessoal, vamos só começar porque eu não quero enrolar muito no início, senão vai ser 1000 minutos. Ora, então vamos lá ver. Pergunta 1. Qual é a opção correta? Portanto, a gente dizia na pergunta qual destas opções corresponde ao armazenamento de lava que, pronto, depois se solidifica. Pessoal, a palavra armazenamento está lá, significa que a lava ficava lá para sempre. E pessoal, vocês podiam só. Esta era tão fácil, a sério, é mais fácil do que vocês parecem. A palavra-chave aqui nesta pergunta era a palavra lava. E não sei se vocês sabem, mas eu tinha dito que a gente considera uma coisa, a gente considera o magma lava só quando toca na superfície. Ok, pessoal? E agora basta ver qual das opções corresponde a parte superficial do vulcão. A câmara magmática fica na superfície do vulcão? Não, não pode ser a opção A. B. A chaminé primária fica na superfície? Não. Do vulcão? Não. C. Chaminé secundária? Se a chaminé primária não, então a chaminé secundária também não. E era a opção D, cone vulcânico, porque o cone vulcânico podemos estar a falar do interior como podemos estar a falar do exterior. E o exterior era o que nos interessa, ok? Porque o exterior é efetivamente onde a lava se armazena, ok? Porque quando a gente fala, quando a lava está no interior do vulcão, a gente diz magma. Mas no momento em que sai, a gente começa a falar, em vez de dizer magma, a gente diz lava. A gente, ok pessoal? Pronto. Então é a opção D, ok? Pronto. 2. Explique o procedimento do vulcanismo primário central. Ora, primeiro que tudo, o magma formado em profundidade por fusão parcial das rochas ascende devido à sua mobilidade e à densidade inferior à das rochas encaixantes. No final, instala-se na câmara magmática. Depois, a subida do magma ocorre quando a pressão do interior da câmara magmática aumenta. Depois, durante a erupção vulcânica, o magma entra em contato com a superfície terrestre e liberta os gases dissolvidos, passando a denominar-se lava, foi o que eu disse anteriormente. E depois, por último, a libertação de gases durante a erupção vulcânica pode originar a projeção de materiais no estado sólido, ou seja, os piroclastos. Vocês não precisavam dizer isto tudo, como é óbvio, mas eu só precisava que vocês dissessem um resumo do que eu acabei de dizer. Estava tudo manual, pessoal. Estava tudo meu. Eu tinha de falar disto muito melhor. Pessoal, atenção, eu não vou explicar muito, não vou entrar muito em detalhes quando eu dizer as respostas, porque a gente não tem tempo, ok pessoal? Ou seja, eu agora não posso explicar o porquê o que é que eu acabei de falar, não posso falar especificamente do que eu acabei de falar, porque assim a gente perde tempo, ok? Portanto, se vocês quiserem ver, se vocês continuarem a ter dúvidas mesmo com a resposta que eu tivesse dito, vão aos vídeos correspondentes. Por exemplo, se o vídeo for sobre tipos de lava, vão ao vídeo tipos de lava, ok? Porque eu estou a explicar melhor. Pronto. Pergunta 3. Indique duas características do vulcanismo fissural. Ora, o vulcanismo fissural, portanto, tinha quatro características, mas só precisava que vocês dissessem duas. Pronto. Vocês podiam dizer que era o tipo de vulcanismo mais vulgar, e vocês também podiam dizer que ocorre em zonas de rift e é o responsável pela formação de novos fundos oceânicos. Ok, pessoal? Pronto, e já está a vossa resposta, ok? Pronto. E, pessoal, é que isto são boas perguntas, são tipo mais de 40, mas são perguntas que se fazem relativamente rapidamente, ok? 4. Verdadeiro ou falso? Isto tem a ver com os produtos das atividades vulcânicas. Vamos lá ver. A linha A. A lava ácida tem menor teor em sílica. Portanto, quando eu digo menor teor em sílica, eu estou a dizer que se comparado com as outras, a lava ácida é que tem menos teor em sílica. E, obviamente, que a lava... pessoal, é que isto vocês já têm que saber. Obviamente que a lava ácida é que tem maior teor em sílica. Então é verdadeira esta afirmação. Pessoal, eu já não me lembro bem o que é que eu disse no teste. Eu disse maior ou menor. A lava ácida tem maior teor em sílica. Se eu disse que tem maior teor em sílica é porque é verdadeiro. Mas se eu disse que tem menor teor em sílica é porque é falso, ok? Portanto, eu já não me lembro o que é que eu disse, mas é menor. Mas é maior, ok? Pronto. Se vocês responderam maior, verdadeiro, porque está correto, ok? Pronto. A linha B. A lava básica tem maior teor em óxidos de ferro. Isso está correto, é verdadeiro, ok? Relativamente, efetivamente, sim. A lava básica,
Lava básica sim tem um maior teor em óxido de ferro. Ok, pessoal? Pronto. Ahm, C. A temperatura da lava básica é menor, ou seja, comparado com as outras. Portanto, a temperatura da lava básica é menor? Falso. A lava básica é a que tem maior temperatura, comparado com as outras. Ok, pessoal? Pronto. D. O riólito faz parte da lava intermédia? Falso. O riólito faz parte das lavas ácidas e não das intermédias. Ok? É, basalto tem uma textura vesicular. Falso. Pessoal, uma textura vesicular é quando a rocha tem buraquinhos. Pessoal. Tem buraquinhos, tipo que dá aquela tripofobia. Até tinha falado desse exemplo, acho eu. Basalto, pessoal, não tem. Basalto é só uma rocha normal. Ok? F. E por último, F. Os piroclastos de cinza estão relacionados quanto à dimensão. E isso está efetivamente correto. Ok? Verdadeiro. Portanto, vou já repetir. Sim, já tirei as dúvidas. Sim, a é efetivamente. ah, ok. 5. Indique três diferenças entre atividade vulcânica efusiva e atividade vulcânica explosiva. Portanto, podiam dizer que a efusiva tem uma emissão tranquila e abundante de lavas fluidas e a altas temperaturas. A projeção de piroclastos é muito rara e tem uma fácil libertação de gases. E tem um cone vulcânico. Pronto, estão aqui 4. E as atividades vulcânicas explosivas têm explorações intensas devido à elevada pressão de gases, têm uma grande libertação de piroclastos, portanto aqui tem e no outro não, pronto, e depois temos a possibilidade de se formarem nuvens ardentes, que não é o caso da outra. Pronto. Bastava só dizer aqui umas 3 e já estava. 6. E nós já vamos nos 6 minutos. 6. As nascentes termais são um mecanismo secundário? Explique. Sim, pessoal. Pois é. Não pus as caldeiras vulcânicas, não há problema. No teste. Sim, pessoal. As nascentes termais são um vulcanismo secundário. Está correto. Porquê? Porque vocês agora aqui tinham de falar o significado de vulcanismo secundário e efetivamente. As nascentes termais, sim, são secundárias porque o vulcanismo secundário tem a ver com a libertação de água e gases. Não tem nada a ver com lava, ok? Pronto. Basicamente isso. 7. Relaciona o gás que sai das fumarolas com a água infiltrada em profundidade. Aqui a única coisa que vocês tinham de dizer é que nas fumarolas em profundidade existe uma água que está infiltrada e essa água, estando perto de uma câmara magmática, ora, a água vai-se evaporando. Porquê? Porque a câmara magmática tem uma alta temperatura. Então, a água vai se evaporar, fazendo uma fumarola. Depois o fumo sai do chão e vai se espalhando. Okay? E é basicamente isso, uma fumarola. Okay? 8. Leia o excerto. Eu não vou ler o excerto. 8.1. Portanto, oh não, não cumpri uma pergunta. 8.1. Vulcanismo é interplaca ou intraplaca? Explico, justifica. Pessoal, o vulcanismo é intraplaca. Porquê? Porque, tal como o próprio excerto dizia, este vulcanismo na Leiria, a Leiria está associado a pontos quentes. E pontos quentes só existem no vulcanismo intraplaca. Não existem pontos quentes no vulcanismo inter, ok? Pronto. E bastava só dizer isto. Mas vocês podiam dizer, obviamente, outras razões, não é? Por exemplo, o material rochoso virar material rochoso fundido, portanto, sólido para fundido. Pronto, mas isso já é uma perguntas mais a seguir. Já vamos ver. É a próxima pergunta. 8.2 relaciona os conceitos de temperatura e pressão com o material rochoso fundido. Então aqui a única coisa que vocês tinham a dizer é que o material rochoso, que a temperatura vai aumentar com a conversão do material rochoso sólido para o material rochoso fundido, a temperatura vai aumentar e a pressão vai diminuir, ok? A pressão vai diminuir, ok? Do material rochoso sólido para o material rochoso fundido, a pressão vai diminuir. Só precisava que vocês dissessem isso, ok? Eu literalmente deixei esta pergunta muito clara, 4 pontos só, e aí basta. Portanto, a temperatura aumenta e a pressão diminui. 8.3. Este vulcão é ativo ou inativo? Este vulcão é ativo. Pessoal, mesmo que este vulcão tenha acontecido, que eu inventei este número, mas mesmo, e vamos fingir que este vulcão realmente aconteceu, mas imaginem, pessoal, tecnicamente, 9.182 anos atrás, continua a ser continua a ser considerado um vulcanismo ativo. Justifique, ok. E porquê é que não é um vulcanismo inativo? Um vulcanismo só é considerado inativo
se tiver mais de 10 mil anos. Ok? Como este tem 9.182 anos, logo é considerado ativo. Ok? Pronto. Basicamente isso. 8.4. Explique porque é que a Islândia tem vulcões ativos recentes. Ora, pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas os vulcões normalmente até acontecem mais em zonas de rift. E eu até deixei bem explícito no texto. Um, isto pode-se dizer que existem ainda vulcões hoje em dia na Islândia. Ok? Eu até deixei bem claro. E ainda existia vulcões hoje em dia na Islândia. E depois ainda disse que também há vulcões nos Açores por causa das placas. Ora, vocês podiam relacionar o facto de eu ter dito que das placas era uma razão dos vulcões nos Açores, como também dizerem que a razão de haver vulcões na Islândia é por causa das placas. É exatamente a mesma coisa. Mas tal vocês só mover a informação de uma frase para a outra. Ou então a resposta para a 8.4 é que existem ainda vulcões ativos na Islândia porque a Islândia tem um rift no seu país, pessoal. Não sei, eu acho que já vos disse que a Islândia tem um rift muito perigoso no seu país. E é perigoso, pessoal, ok? Pronto. E é basicamente isso. É por causa das placas tectónicas que a Islândia tem o rift. Tem o seu rift que vai formar vulcões, ok? De rei que já vi que está um bocado, mas pronto. E depois 8.5, falando das placas dos Açores, quais as ilhas que pertencem à placa norte-americana? Ora, só existiam duas ilhas e as duas ilhas eram o Corvo e Flores, ok? Pronto. Agora passando para a parte da sismologia, e já estamos nos 11 minutos. Ok, bora lá. Define a bala predominatória. Pessoal, a bala predominatória é basicamente uma das primeiras coisas que eu falei dos primeiros minutos do segundo período de geologia, dos primeiros minutos da sismologia. Basicamente, a bala predominatória são pequenos sismos que ocorrem antes do sismo principal. Okay? Até porque, não sei se vocês sabem, mas os sismos acontecem pronto, aos bocadinhos, não acontece um gigante, são aos bocadinhos, pronto. E o abalo predominatório é aquele que acontece, é um sismo pequeno que acontece antes do sismo principal. E depois existem também as réplicas, que são sismos pequeninos que acontecem depois, mas pronto, do sismo principal, mas depois. Isso não interessa. 10. Qual é o fator que que faz os sismos ocorrerem? O fator é a teoria do ressalto elástico, ok? Eu disse que isto ia sair no teste. Explique. Ora, temos aqui os 4 passos. Portanto, primeiro, os movimentos tectónicos originam tensões nas rochas. Depois as rochas acumulam energia e sofrem deformação até atingir o limite de elasticidade. Depois o limite de elasticidade das rochas é ultrapassado, fazendo-as deslocar ao longo do plano de falha com libertação de energia sob a forma de ondas sísmicas. E depois, após o sismo, as rochas podem voltar a acumular energia. Ok? Pronto, isto é basicamente a teoria do ressalto elástico que eu queria que vocês explicassem. Obviamente não precisavam de usar estas palavras todas, eu é que quero deixar uma forma mais completa. Pronto, eu estou a falar à pressa, mas tem que ser. 11. Qual é a opção correta? Portanto, sabemos que era as propagam-se no estado gasoso. Pessoal, só há um tipo de onda que propaga no estado gasoso, não é? E essas eram as ondas P, ok? Eram as ondas, é a opção A, ondas P. As ondas S é no líquido e é só. Não, as ondas S é só no estado sólido. As ondas L é também só no estado sólido. E as ondas R é no estado sólido e líquido. Portanto, nenhuma destas três, S, L e R, passam no estado gasoso. É só as P que passam no estado sólido, líquido e gasoso. Okay, pronto. 11.1. As ondas P ou ondas são as mais. Ora, as ondas P ou ondas longitudinais, ok? Não pode ser ondas transversais, porque isso é para as ondas S. Nós estamos a falar das ondas P, ok? Pronto, as ondas P ou ondas longitudinais, só pode ser a B ou C, vamos lá ver. São as mais rápidas, obviamente. Aqui toda a gente acertou. São as mais rápidas, obviamente. As ondas P são sempre as mais rápidas que as outras, ok? Até porque eu tinha-vos mostrado aquele gráfico de velocidade de propagação das ondas e as ondas P estavam em cima das ondas S, ok? Pronto. Então são as mais rápidas, ok? Portanto, é a opção B. 12. Verdadeiro ou falso? Se a densidade é zero, logo a rigidez é zero. Verdadeiro. Ok, pessoal? Tal como se a rigidez é zero, a densidade também é zero. Pronto, vice-versa. Verdadeiro. B. As ondas S podem alterar o volume das rochas. Falso. Não. Quem pode alterar o volume das rochas é as ondas P. As ondas S não conseguem alterar o volume das rochas. Ok, pessoal? Pronto. É falso. C. As ondas L têm trajetórias elípticas. Falso.
Quem tem trajetórias elípticas são as ondas R, não são as ondas L, ok? Pronto. E D, as ondas R têm a maior amplitude verdadeira. Se eu pusesse as ondas L também têm a maior amplitude, também poderia estar correto, ok? Pronto, mas eu pus R porque acho que é mais. Eu falei disso, ok? Pronto. 13. O que é uma sombra sísmica, pessoal? Uma sombra sísmica é um tipo de onda que que não são registados pelos sismógrafos, nem ondas P nem ondas S. Porquê? Porque as ondas S não conseguem passar de, do núcleo externo, não é? Porque é líquido, e as ondas P simplesmente refratam essa parte da sombra sísmica. Ok, pessoal? Pronto, é basicamente isso. 14. Leia ao certo, não vou ler, sorry. Quer dizer, é uma frase, eu posso ler. Ao separarmos o manto do núcleo externo, as ondas mudarão de trajetórias. 14.1, qual é a descontinuidade em causa? Estamos a falar da descontinuidade de Gutenberg. Separa o manto do núcleo externo, estava óbvio, ok, pessoal? Pronto. 14.2, qual o tipo de ondas? Ok, pessoal, eu vou ter que falar aqui o significado de cada onda para vocês perceberem que isto aqui houve muito barativo, muito baralhativo, ok? Pronto. Para já não é a opção D, como é óbvio, que era nenhuma das anteriores. Porquê? Porque só existiam esses três tipos de ondas. Eu só pus a opção D, nenhuma das anteriores, para dar aquele bluff, aquele para encher isso. Ok, pronto. Não é a opção D. Opção A, pessoal. Vamos lá ver. Diretas. As diretas, pessoal, propagam-se no mesmo meio que se originam. Eu, no certo, eu pus que as ondas mudarão de trajetórias e não andarão no mesmo meio. Portanto, não é a opção A. Vamos lá ver a opção B. Ondas sísmicas refratadas resultam de desvios de trajetórias e na velocidade das ondas sísmicas diretas quando estas passam para outro meio. Ou seja, era a opção B, porque fala da mudança das trajetórias, tal como eu disse, no excerto. E a opção C, que era ondas sísmicas refletidas, não podia ser, porque resultam da mudança de direção. Só porque eu mudo de direção não significa que eu mudei de trajetória. Ok? Pronto. Até porque a seguir diz mudança de direção das ondas sísmicas ahm, ao contactarem no mesmo meio. No mesmo meio. Ou seja, não estamos a falar de mudanças de trajetórias. Pronto. 15. Ordem por ordem a descoberta de um epicentro. A primeira coisa que vocês têm que calcular é o intervalo S menos P. Portanto, primeiro é a opção B. Depois é calcular a distância ao epicentro vendo no gráfico que provavelmente poderiam vos dar. Portanto, é a opção D. Um, depois é medir a régua, medir com uma régua escala, não é? Portanto, depois é a opção C. E depois é a opção E, que é fazer uma regra de três simples. E depois é a opção A, que é pôr o compasso no mapa para depois traçar onde ficaria o epicentro. Portanto, B, D, C, E, A. B, D, C, E, A. Okay? 16. Opção correta. Então, pessoal, isto é só opções corretas. Portanto, o ou está situado no vertical do. Ok, para já a B e a D, não podiam ser, porque, porque eu só pus a escarpa de falha também para encher chouriços, não é? Quer dizer, não podia ser isso porque escarpa de falha pode ser em qualquer direção. O que aqui diz? Está situada na vertical. Ou seja, só pode ser assim, não pode ser oblíquo. É porque a escarpa de falha pode ser assim, 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 assim. Só quero vertical. Então não pode ser nem a B nem a D. Então vamos lá ver a A e a C. O hipocentro ou o foco sísmico. É a opção C, ok? É a opção C, porquê? Porque a gente chama, pode chamar hipocentro como pode chamar foco sísmico. Agora, o epicentro a gente só chama epicentro, não tem mais nenhum nome. Então só podia ser a opção C. Portanto, o hipocentro ou foco sísmico está situado a vertical do epicentro. Pronto, depois fica a superfície. Ok? Pronto. Agora ainda falta metade do teste. Bolas. Veio ao certo? Não. Qual é o tipo de sismo? Vocês ficaram muito baralhados, eu já estava à espera. Aquilo que vocês tinham de dizer era se era um sismo superficial, um sismo intermédio ou um sismo profundo. Portanto, o tipo de sismo é um sismo intermédio. Porquê? Porque justifica, portanto, porque os sismos intermédios vão de 50 km a 300 km. Ok? E o que está no enunciado é que o sismo de Papua Nova Guiné teve 296 km. Portanto, 296 km está dos 50 a 300. Ok? Portanto, está aí, portanto, é um sismo intermédio. Ok? Pronto. Atenção, isto tudo que eu disse, tudo que eu escrevi é inventado. Papua Nova Guiné não teve nenhum sismo nenhum. É que escrevi porque sim.
17.2. A sismicidade é interplaca ou intraplaca? Também é intraplaca. O vulcanismo é intraplaca e a sismicidade é intraplaca. Porquê? Porquê? Porque literalmente vocês só precisavam de reescrever o que estava no texto. Literalmente. Porque no texto diz que ocorreu em falhas geológicas ativas e se localizavam no interior de placas litosféricas. Pessoal, isto é literalmente a definição de uma sismicidade interplaca. Intraplaca, literalmente. Eu posso ler no livro, é a mesma coisa. Ocorre, portanto, sismos intraplaca ocorrem em falhas geológicas ativas que se localizam no interior de placas litosféricas. É literalmente o que está no texto, pessoal. Eu tentei facilitar para vocês, ok? Pronto. Já agora, um facto. A sismicidade intraplaca só acontece 5% das vezes, ok? Pronto, fixe. 17.3, opção correta. A intensidade está relacionada com a EMS 98. Ok. Magnitude, pessoal, está relacionada com a energia. Não tem nada a ver. Energia libertada. Não tem nada a ver, pessoal. A escala de Richter, né, magnitude, não está relacionada com a intensidade. Na verdade, está relacionada com a quantidade de energia libertada. Ok? Portanto, não tem nada a ver. Portanto, só podia ser A ou B. Portanto, a intensidade está relacionada com a EMS 98. E como a intensidade é 4, é amplamente observada. Ok? Portanto, é a opção A. E não podia ser a opção B, porque forte é caso tivesse intensidade 5. Ok? Caso tivesse intensidade 5, seria forte. Mas como estamos a falar de intensidade 4, então é amplamente observado. Ok? Portanto, é a opção A. 18, opção correta. A magnitude é, sendo assim, pronto. Aqui não dá como explicar, isto é só mesmo o conceito de magnitude. Pronto, a magnitude é ilimitada, ou seja, podia estar magnitude 1000, magnitude infinito. Pronto, isso não existe. Por acaso, a maior magnitude registada acho que foi aquele tal sismo que eu até falei na aula, com magnitude 9,5 em Chile, Valdívia. Ok? Pronto. Mas basicamente, mas mesmo assim a magnitude é ilimitada. Okay? Pode ser infinito, pode ser 1000. Sendo assim, portanto, só pode ser a C ou a D, portanto, sendo assim, quantitativa. Portanto, é a opção D. Quantitativa. Porquê é que é quantitativa? Obviamente porque a gente mostra a escala de magnitude em números. A gente diz, um, olha, teve magnitude 2, magnitude 3, magnitude 4. Isso são números, logo é quantidade, não podia ser qualidade. Se fosse qualitativa, qualitativa seria a escala macrossímica europeia, ou seja, a EMS 98. Porquê? Porque a gente diz, não, olha, a intensidade é não sentida, é escassamente sentida, é fraca, amplamente observada, ok? Pronto, a gente diz os graus de intensidade, mas continua a ser qualitativo para o EMS 98, ok? Portanto, era a opção D. Pronto. 19. Desculpa. Explique a função de uma carta exorcista. Pessoal, uma carta exorcista serve para determinar o mesmo sismo, serve para determinar a intensidade sísmica. E pronto, e vocês até podiam acrescentar que os exorcistas têm linhas irregulares e servem para, efetivamente, mostrar onde os sítios em que teve determinados, determinadas intensidades, ok? Pronto, é isso. 20. Como se forma um tsunami? Explico. Pessoal, a única coisa que eu precisava vocês. Eu nem sequer precisava que vocês dissessem os passos do manual. Vocês podiam dizer, bastava só dizerem que um tsunami forma-se caso haja um hipocentro um, no interior, né? Obviamente no interior da Terra, que esteja a vertical, que esteja a fazer que esteja embaixo do mar. Ou seja, imagina que está aqui um hipocentro e aqui é o mar. Caso haja um hipocentro debaixo do mar, ou seja, o hipocentro vai fazer a terra tremer, que vai fazer o mar abanar também, obviamente. Portanto, para formar um tsunami, o hipocentro tem que estar efetivamente debaixo d'água, ok? Pronto, em profundidade, como é óbvio. Depois o epicentro vai estar na superfície. Portanto, o epicentro tem que estar debaixo d'água. Pronto, é só isso. 21. Indico uma ação para prever sismos. Pessoal, edifícios antissísmicos. Bum, já está. 3 pontos gratuitos. Pessoal, construções antissísmicas. É só isso. Pronto.
22, portanto, isto já tem a ver com a estrutura interna da Terra. Relacione o estudo das sondagens com os métodos diretos. Ora, primeiro vocês tinham que saber, né? O que é que era o estudo de sondagens, o que é que tinha a ver. E são perfurações da crosta terrestre que podem ser realizadas nos continentes ou nos oceanos. E pessoal, o que é que isto tem a ver com os métodos diretos? É que os métodos diretos, vocês também tinham que saber o significado de métodos diretos para saber isto. Portanto, os métodos diretos são métodos que incluem todos aqueles que se permitem a observação e o estudo das rochas. Então, eu ao fazer o estudo de sondagens, eu estou um, a conseguir observar o que está lá dentro, porque eu estou a fazer perfurações. Ora, se eu estou a fazer perfurações, eu consigo, obviamente, analisar o que é que está no interior da Terra. E isso vai me levar aos métodos diretos, ok? Pronto, se tiver alguma dúvida, digam nos comentários, que isto é fácil de explicar. Eu é que estou com um bocado de pressa, porque já estamos nos 24 minutos. Eu quero o menos tempo possível, ok? 23, opção correta, pessoal. Esta era a escolha múltipla mais fácil. Qual destes é um método indireto? O estudo de afloramentos é um método direto, não pode ser. A B, o estudo de explorações mineiras é um método direto, não podia ser. E depois temos a sismologia, que é um método indireto, ou seja, era a opção C. A D, vulcanologia, a gente consegue ver vulcões, a gente consegue estudar vulcões, certo? Ora, então se a gente consegue ver e analisar vulcões, então é direto, ok? Tal como as duas primeiras opções. Portanto, é a sismologia. Esta era fácil porque eu literalmente fiz 2 episódios específicos para esta matéria, ok? Portanto, só podiam ser. Pronto. Continuando. 24. Verdadeiro ou falso? Os métodos indiretos fornecem dados sobre zonas superficiais da Terra. Falso. Na realidade, os métodos indiretos fornecem dados sobre zonas profundas da Terra, não é superficiais. Se os métodos indiretos fornecessem dados sobre zonas superficiais, aí já não seriam indiretos. Como é na superfície, a gente consegue ver e analisar logo que seria um método direto. Mas como a gente está a falar de métodos indiretos, então tem que ser uma zona profunda. Ok? Pronto. Portanto, é falso. B. As ondas P aumentam a velocidade ao longo do núcleo externo. Aqui muita gente abaralhou-se, mas na realidade sim, elas aumentam. E eu até deixei específico. Ao longo do núcleo externo. Pessoal, isto está tudo em português. Está tudo em português. Portanto, sim, pessoal, as ondas P aumentam a velocidade ao longo do núcleo externo. Claro, sim. Sim, pessoal. Elas. Espera aí. Sim, pessoal, obviamente que na transição das ondas P do manto para o núcleo externo, obviamente que vão diminuir a velocidade, mas eu estou a dizer ao longo do núcleo externo, ou seja, enquanto elas estão a passear no núcleo externo, subem, aumentam a velocidade ou não. É verdadeiro, ok? Pronto. C. O núcleo externo está no estado líquido verdadeiro, vamos continuar, fazendo as ondas S aparecerem verdadeiro também. Portanto, verdadeiro mais verdadeiro dá verdadeiro. Pronto. Então, a opção C é verdadeira. Eu só pus assim a frase longa para vocês pensarem. Ok, esta frase está um bocado sus. Pronto, mas é verdadeiro. D. As ondas perdem velocidade na litosfera. Falso. Ok? As ondas perdem velocidade na astenosfera. Por causa do comportamento plástico, eu já vou falar mais à frente de uma pergunta. Ok? Pronto, portanto é falso. E é a crosta continental contém granitos verdadeiro. Ok? Portanto, crosta continental contém granitos e crosta ocidental contém basaltos. Ok? Portanto, verdadeiro. Portanto, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Portanto, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Portanto, é literalmente uma ordem completamente normal. 25. Completa a constituição do núcleo interno. Portanto, os 94 interno, okay? Portanto, os 94% correspondem a ferro e os outros 6% correspondem a níquel. Ok? Pronto, é basicamente isso, a constituição do núcleo interno. Básico, sem ofensa. 26. Explique como há 5% de oxigênio no núcleo externo. Eu tinha falado disto. Pessoal, a razão do porquê de haver 44% de oxigênio no manto e pronto, mas falando dos 5% no núcleo externo, é porque esse oxigênio, pessoal, não é oxigênio de ar, é um oxigênio de uma composição química de alguma rocha. É só isso que eu precisava que vocês dissessem. Esses oxigénios pertencem a rochas pertencentes ao núcleo externo que têm na sua composição química o átomo do oxigênio. Okay? Só precisava que vocês dissessem isso. 27, completo. Opção correta. Se há uma opção, muita gente errou nesta, deixa-me explicar, por favor. Se há um aumento, se há um aumento
de densidade na descontinuidade, até deixei em específico, na descontinuidade de Gutenberg, logo a profundidade. A profundidade. Não podia ser a opção D. Acho, acho que toda a gente percebeu-se que a D só estava aí para enfeitar. Portanto, a D continuará estável. Obviamente que não é essa. Pronto. Porque não continua estável, pessoal. Obviamente vai haver uma reação ao haver um aumento da densidade. Ok? Portanto, opção A aumenta. Não é. Opção B diminui. Também não é. É a opção C para. Parece uma opção estúpida, logicamente. Mas não é. Eu posso até vos mostrar o gráfico. Pessoal, se aumenta de densidade na descontinuidade de Gutenberg, logo a profundidade para. Deixa-me explicar. Fogo 30 minutos. Oh, isto é o gráfico da profundidade. É este gráfico que eu queria que vocês decorassem na cabeça. Temos aqui densidade e profundidade. Vocês veem, esta é a descontinuidade de Gutenberg. Vocês veem que a profundidade parou. Olhem. Olhem como na transição do manto para o núcleo externo a profundidade parou. Aqui a profundidade parou nos 2.900 km. Vocês veem que aqui na transição do. Era isto que eu queria que vocês soubessem. Vocês veem que aqui na transição do núcleo, do manto para o núcleo externo, que é a descontinuidade de Gutenberg, a profundidade para. E porquê é que eu digo se há um aumento de densidade? Porque realmente a densidade aumenta um bocadinho até chegar aqui. Só que depois, na transição, a profundidade vai parar. Ok, pessoal? É basicamente isso, portanto. É isso que eu queria que vocês soubessem. O que é que acontece à profundidade? Para. Pronto, pronto, é isso. Até a opção C. 28. Em que partes da estrutura interna é que há temperatura e quando é que a temperatura cruza? Quando é que a profundidade cruza? Pessoal, na realidade isto é... Pessoal, vocês literalmente podiam dizer qualquer descontinuidade. Cruzam aqui na descontinuidade de Moho, cruzam aqui na descontinuidade de Gutenberg e cruzam na descontinuidade de Lehmann. Ok? Portanto, pessoal, as duas linhas representam a temperatura e a profundidade. Eu queria que vocês me dissessem quando é que elas cruzam. Portanto, cruzam em Gutenberg, em Lehmann e em Moho. Mas eu só precisava que vocês dissessem uma localização. Pronto. Pronto. Vamos à next one, guys. 29. Nós vivemos em polaridade normal ou inversa? Justifique. Obviamente que a gente vive em polaridade normal, não é? Mas porquê? Ora, porque no polo norte magnético, haverá umas linhas de força do campo magnético terrestre que irão para o polo sul magnético, ok? É basicamente isso que eu queria que vocês dissessem, ok? Portanto, é basicamente isso. Show de bola. 30. Para 4 pontos já é muito bom. 30. Explique o paleomagnetismo constatando o material usado pelos geólogos. Ora, então, o paleomagnetismo, paleo vem do passado, como eu já tinha dito, e os cientistas usavam magnetómetros. Eles usavam magnetómetros para constatar rochas vulcânicas e sedimentares detríticas, constituídas por minerais ricos de ferro. E esses materiais, pessoal, esses materiais ricos em ferro, foi o que nos ajudou a saber como é que funcionava o campo magnético e qual o tipo de campo magnético registava-se na altura. Portanto, ou polaridade normal ou polaridade inversa. Okay? 31. Outra escolha múltipla. Uma anomalia positiva é quando? Pessoal, não é a opção C nem D. Portanto, aí na C diz energia do campo é menor do que esperado e na D diz energia do campo é maior do que esperado. Pessoal, energia não existe no magnetismo. Pessoal, energia não tem nada a ver, não existe, ok? Só existe a intensidade. A energia só está aí para enfeitar, ok? Não é a C nem a D. Portanto, agora só nos resta a A ou a B. Portanto, a A diz a intensidade do campo é menor do que esperado. Falso. E a B diz a intensidade do campo magnético é maior do que esperado, ok? Pronto, é a opção B. Se eu estivesse a falar de anomalias negativas, aí seria a opção A. A intensidade do campo é menor do que esperado. Mas como estamos a falar de positivas, é maior. Portanto, a opção B. 32. Em que consiste o estudo da geotermia? Pessoal, o estudo da geotermia, pessoal,
consiste em, efetivamente, conhecer a variação do calor interno da Terra, utilizando depois as variáveis. Pronto, é basicamente isso. 33. Diferencie gradiente geotérmico de grau geotérmico. Ok. Ora, o gradiente geotérmico corresponde ao aumento da temperatura por quilómetro de profundidade. E o grau geotérmico corresponde ao número de metros que é necessário percorrer em profundidade para que a temperatura aumente 1 grau. Ok? 34. A pergunta dos cálculos. Pessoal, literalmente a pergunta 34 eu literalmente disse, sem querer, o significado do grau geotérmico no enunciado. Vocês podiam ter usado isso na pergunta anterior, mas pronto, ok. 34. Segundo o grau geotérmico, foi. ahm, foi. ahm, foi preciso 25 metros para que a temperatura aumentasse 1 grau. Então, quantos graus estariam se eu percorresse 1450 metros? Pessoal, uma coisa, pessoal. Regra 3 simples. Regra 3 simples. Ora, e o que é que vocês tinham de fazer? Vocês tinham que dividir 1450 metros a dividir pelo, pelos 25 metros, ok? E era basicamente isso. Se tanto, porque são a mesma unidade, ok? Portanto, ahm, então, 1450 metros a dividir por 25 metros dá 58. Então só podia ser. Portanto, quantos graus a gente precisava? A gente precisava de 58 graus. E era basicamente isso. Era só uma conta a dividir. Pior vai ser o que vamos dar a química, que eu preciso fazer vídeos de química. Ok, pronto. Mas continuando, o meu armazenamento já está a pedir para morrer. Já está a pedir para morrer. 35. Explique porque os, um, os rifts têm maior fluxo térmico. Ora, vocês tinham de explicar basicamente o significado de fluxo térmico. No caso, fluxo térmico corresponde à dissipação de calor à superfície por área e por unidade de tempo. Ok? Ou seja, os rifts têm maior fluxo térmico porque efetivamente há mais libertação de calor, dissipação de calor nessas localizações que os rifts, porque nos rifts libertam calor, ok? Pronto, era basicamente isso. 36. Quais as rochas do manto superior e manto inferior? O manto superior, pessoal. Portanto, a gente sabe que o manto superior e o inferior têm peridotito. Mas o que realmente queria que vocês dissessem é que o manto superior tem olivinas. Não são meio rochas, mas olivinas, pronto. E no manto inferior temos o perovskite. Ok? Pronto, basicamente isso. 37. Explique o comportamento plástico da astenosfera. Ora, a astenosfera tem o seu comportamento plástico que basicamente trata-se do facto de 1% dos seus materiais poderem se encontrar parcialmente fundidos, ok? Tendo assim uma menor rigidez, ok? E é por isso que as ondas, aqui não é preciso dizer, mas basicamente as ondas S e as ondas P diminuem de velocidade na atmosfera porque, como os materiais estão fundidos, é mais difícil a sua velocidade. Ou seja, até porque, pronto, tem menor rigidez, menor velocidade, ok? Pronto, basicamente isso. 38, verdadeiro ou falso? A. A crosta contém 0,3% da massa do planeta. Falso. Na realidade tem 0,4%. Por 1, pessoal. Eu quis aqui vos enganar muito bem. B. O manto tem silicatos de ferro e magnésio. Verdadeiro. Realmente o manto tem silicatos de ferro e magnésio que apresentam um aumento de compactação na sua estrutura em função da profundidade. Ok? Pronto. E C. Os dois núcleos juntos chamam-se assim mesosfera. Não, pessoal. Os dois núcleos juntos chamam-se endosfera, não é mesosfera. Ok? Falso. Pronto. Então é falso, verdadeiro, falso. Ok? Pronto, a crosta tem 0,4% e não 0,3%. Por 1, pessoal. Por 1, eu enganei-vos bem. E por último, pronto, a última pergunta finalmente. Finalmente. 39. Já estou cansado, já estou cansado. Define exostasia, pessoal. Exostasia são as propriedades da atmosfera que permitem explicar os movimentos verticais da litosfera. Ok? Basicamente isso. É só movimentos verticais, não tem movimentos horizontais, ok? E é isso, é exostasia. Terminamos, pessoal. Terminamos finalmente a correção do teste de geologia. Basicamente, pessoal, vamos só esperar que isto passe pelos 40 minutos para ser mais satisfatório, tal como fizemos no vídeo
de correção de química. E pessoal, a gente acabou com geologia. Este será o penúltimo vídeo na lista de reprodução de geologia e a gente passará para biologia. Geologia, vamos nos despedir com 5 segundos de silêncio. Pronto. Estou tão feliz por finalmente termos terminado a geologia, mano. É que eu já estava um bocado farto das rochas. Sem ofensa. Tão bem. Este será o penúltimo vídeo. O último será eu falar do segundo período. Eu falarei de geologia. Mas... pessoal, isto merece uma comemoração. Sem ofensa, mas isto merece mesmo uma comemoração. Finalmente acabei com geologia. Não tenho que fazer mais testes de rochas. Não tenho que fazer testes de rochas. Agora, pessoal, só temos de fazer testes de ADN, que é biologia, é tão fácil. Pronto. Enfim, pessoal, agora ficar por aqui, porque eu não quero chatear mais. Peço imensa desculpa pela minha comemoração. Mas, pessoal, são 4 páginas de teste. São 4 páginas. Ok, eu podia estar a estudar para os meus testes e não para os vossos. Mas pronto, eu sou bonzinho. Enfim, pessoal, agora ficar por aqui. E eu vejo-vos efetivamente no próximo vídeo de geologia. Não. Eu vejo-vos no próximo vídeo de outras tipo. Sério. Eu vejo-vos em outros vídeos de outras disciplinas sem ser geologia. Tchau! Tchau, geologia. Agora é biologia. Tchau, geologia.